Senhora Secretária Regional, o CDS traz hoje aqui uma interpelação ao Governo e por isso espera ouvir de Vossa Excelência resposta às nossas perguntas como interpelante. E com a devida consideração e respeito, não espero que Vossa Excelência venha aqui fazer um discurso de retórica a esta tribuna, mas que no âmbito daquilo que é uma interpelação e como ela deve ser regimentalmente, se limite a responder às perguntas que o interpelante democraticamente e legitimamente lhe faz. Há 4 anos atrás, Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, os transportes aéreos e marítimos assumem uma importância vital para a mobilidade dos açorianos e para a acessibilidade às nossas ilhas. Há 4 anos atrás, o Secretário Regional do Turismo e Transportes, Vítor Fraga, dizia que a prioridade do Governo era trabalhar para que a SATA tivesse condições para ser fortemente competitiva, sustentável, contribuísse para a criação de riqueza na região e fosse capaz de contribuir para dar resposta às necessidades dos açorianos e também de quem nos visita, introduzindo valor, gerando riqueza e oferecendo elevados padrões de segurança, regularidade, fiabilidade e pontualidade. 4 anos depois do plano estratégico apresentado pelo Conselho de Administração e confirmado e validado pelo Governo Regional de Vasco Cordeiro, a empresa devia assim, em consequência, encontrar-se numa situação económica boa e estável, a operar na sua plenitude e na observância dos padrões de qualidade definidos. Infelizmente para os açorianos e para a nossa região, o que temos hoje é uma realidade bem diferente. Sem sentido estratégico, sem margem operacional, sem capacidade financeira, resta a notícia da alienação de 49% do capital social da SATA, anunciada por Vasco Cordeiro, e que é, já hoje, uma operação de transparência duvidosa, opaca, em que, à semelhança de outras decisões deste Governo, ainda não se sabe quem são os interessados e pergunta-se quem são, Senhora Presidente, aqui na primeira casa, no primeiro órgão da autonomia, informa esta Casa quem são os interessados e como se vai realizar este negócio. É fundamental para os açorianos saberem isto. É fundamental para esta Casa saber isso. E é o sítio onde a senhora deve dar explicações e o Governo. Por isso foi uma saída possível à boa maneira socialista, a alienação dos 49% do capital. Uma espécie de fuga para a frente, com que, atabalhoadamente, como é usual, se tenta esconder dos açorianos o desastre de uma gestão irresponsavelmente megalómana, que foi sempre, recorda-se, defendida e validada pelo Governo do Partido Socialista. De facto, ano após ano, muitos foram os exemplos de decisões de gestão que contribuíram inevitavelmente para o descalabro financeiro do Grupo SATA. Senhora Secretária Regional, como se justifica que em 5 anos tenha gasto 12 milhões de dólares, repito, 12 milhões de dólares em motores para a frota Q400 e Q200? Como se compreende o processo que levou à alienação, à entrega do A330 à operadora iFly em sistema de leasing? Quais os objetivos desta decisão? Quais os benefícios para os açorianos? Senhora Secretária, como se justifica que a Azores Airlines há mais de um ano a pagar o aluguer de um motor para o A320 por mais de 100 mil euros por mês devido ao incumprimento do pagamento dos serviços de manutenção prestados pela TAP? Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária, se no decorrer desta interpelação se constatou que a SATA foi financeiramente mal gerida, sem que se perceba a racionalidade de gestão das decisões tomadas, é também claro, hoje, para todos os açorianos, que a SATA e a Azores Airlines estão cada vez menos ao serviço dos açorianos. Senhora Secretária Regional, como é que os feialenses podem compreender que o sistema RISE não esteja operacional no aeroporto da Horta, impossibilitando uma maior e melhor rentabilização da infraestrutura? Senhora Secretária, a Azores Airlines deixou de voar para o Faial para voar para Londres.
Reduziu as ligações de Terceira a Lisboa para voar para Frankfurt. Suprimiu o voo Terceira a Porto para voar para Cabo Verde. Senhora Secretária, como se pode concluir que a Azores Airlines afeta os seus recursos para servir em primeiro lugar os interesses dos açorianos? E já agora, qual a taxa de ocupação destas rotas, Senhora Secretária? Qual a taxa de ocupação destas rotas? Como se pode afirmar que a SATA e a Azores Airlines servem em primeiro lugar os açorianos quando não são concertados os horários das ligações interilhas com os voos provenientes do exterior, Senhora Secretária? Como se pode compreender que chegue a Ponta Delgada um voo proveniente do Porto e o avião tenha saído para a Terceira, para o Faial, ou para o Pico, ou para São Jorge, a estar fazendo esse circuito, 10 minutos antes? Porque não se atrasa o voo meia hora para servir 4 ilhas de uma vez? Porque não se faz isso? Ou o voo que vem de Lisboa, a mesma coisa, que chegamos às 14h15 a Ponta Delgada e o voo sai para a Terceira e para o Faial ou para o Pico às 14h30. E, portanto, qual é a dificuldade de integrar os horários uma coisa com a outra? Há vários exemplos nessas matérias. Senhora Secretária Regional, mais uma questão. Nos últimos 2 anos, todos nos recordamos do verão caótico proporcionado pela SATA Air Açores aos nossos concidadãos. Não houve ligações interilhas suficientes para atender às necessidades das nossas populações, havendo até doentes que desesperaram por uma viagem e que foram forçados a adiarem as suas deslocações para consultas e tratamentos. Senhora Secretária, quer pior do que isto? E por isso lhe pergunto, pode o Governo garantir que não vamos ver novamente repetidos os mesmos constrangimentos no decorrer de 2018? Porque pela publicação do horário de verão da SATA Air Açores não se percebe que isso não vai acontecer. Ou percebe-se que o caos vai voltar. Senhora Secretária Regional, outra pergunta. A TAP anunciou que não tem condições de proceder atualmente ao transporte de macas e incubadoras nos seus voos. A pergunta é: o que vai fazer o Governo sobre essa matéria? Porque ela não é tecnicamente impossível de resolver. E, portanto, o que vai fazer o Governo? Senhora Secretária Regional, a mudança de horário dos voos da TAP e da SATA fizeram aumentar o custo de carga, ao mesmo tempo que as ligações noturnas tardias na Gateway da Terceira e também Ponta Delgada estão a fazer com que a transportadora aérea não transporte carga para ser entregue no mesmo dia, como é o caso dos jornais e do Correio. No que concerne ao transporte de carga aérea, sabemos que o Governo da República, em consonância e em parceria com os camaradas regionais, já avançou com 2 concursos públicos para assegurar o transporte de carga. O primeiro ficou deserto, o segundo ficou anulado. É hoje notícia que o Governo Regional se apronta para lançar um 3º concurso, ou o Governo da República, eu já não percebo. Ao mesmo tempo, sabemos que existe um operador privado que já manifestou interesse em assegurar o serviço sem qualquer contrapartida pública. Sendo assim, e já que o Governo até faz desafios a companhias low cost para voar, não sabia que o Governo agora fazia desafios a companhias, sendo assim, por que motivo não está, qualquer companhia voa desde que lhe paguem, como acontece atualmente. Sendo assim, por que motivo não está interessado o operador em efetuar o transporte de carga? Como se explica isso aos açorianos que não recebem as suas encomendas? Como se explica isso aos nossos empresários, aos nossos agricultores e aos nossos pescadores que não conseguem receber nem expedir atempadamente os seus produtos, particularmente na Gateway da Terceira, onde aumentou brutalmente o preço por quilo? Como explica isso, Senhora Secretária? E já agora, para resolver também essa situação, um contributo para isto, como vai resolver e quando vai resolver o Governo a questão do túnel de carga aérea do aeroporto das Lajes, Senhora Secretária Regional? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o que sabemos hoje e o que importa para todos os açorianos é que a região precisa de um novo paradigma de políticas públicas que garantam parâmetros de exigência decorrentes de uma boa administração quanto ao rigor na gestão, à qualidade dos serviços prestados, à eficácia na organização, à transparência nos procedimentos e à eficiência e responsabilidade na utilização e aplicação dos recursos públicos. E isso este Governo do Partido Socialista ainda não demonstrou que é capaz.
E por isso, Sra. Secretária, ficou aqui uma interpelação, uma verdadeira interpelação com perguntas, que espero a senhora nos esclareça com respostas. Muito obrigado.